Cristã-Aba para compartilhar um momento, uma palavra conosco. E eu quero convidá-los a aplaudir a Jesus na vida dele. Amém? Muito bem. Então, queridos, estenda a sua mão abençoada para cá. Vamos orar? Pai Celestial, graças te damos. Quero agradecer, Senhor, pelo coração do Carlos, Amém, assim, Senhor. pelo coração da sua esposa, de tirarem esse dia para estarem conosco, compartilhando, Pai, daquilo que o Senhor tem depositado no Amém. coração do colegiado, do Ministério da Comunhão Cristã-Aba, onde nós fazemos parte, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque hoje eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui conosco, junto de nós, sendo igreja conosco. Que a tua graça, Senhor, o teu Espírito esteja com ele e sobre ele, trazendo as revelações da tua palavra aos nossos corações. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. A paz de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Que você possa desfrutar cada vez mais da graça e do poder e da paz de Deus. Dia a dia, mais e mais na sua vida. Muito bem. Como já foi apresentado, sou o Carlos, casado com a Fábio. Aí quando chega uma certa idade a gente começa a fazer conta, mas são 29 anos de casado, né? É. Temos 2 filhas, uma de 26, outra de 23. Eu, além de trabalhar na equipe ministerial da Comunhão Cristã-Aba de Curitiba, também sou psicólogo, tenho uma clínica, gerencio uma clínica. E a Fábio, ela é diretora de hoje de uma escola da rede municipal de Curitiba. Então, temos bastante trabalho. Então, quando ela fala que 2 meninos aqui para uma sala estava tranquila, porque ela já cuidou de crianças com 35 e hoje cuida de uma escola com 700 alunos, 600 e poucos alunos e uma equipe de professores. Né? Então, esse é um pouco daquilo que nós temos feito durante no nosso dia a dia. Trago também aqui um abraço, né, do nosso pastor Rômulo e Luísa Carvalho, né, da Comunhão Cristã-Aba. Eles hoje estão lá em Florianópolis, também fazendo uma cobertura, abençoando a cidade lá de Florianópolis. Assim como tem mais dois pastores, um em Ribeirão Preto e outro em Cianorte, também visitando. A Comunhão Cristã-Aba hoje está no 3º culto. Nós temos 3 cultos, 2 cultos na nossa sede lá no Portão, e nós abrimos um campus da Comunhão Cristã-Aba em Araucária. Então tem uma equipe que vai para lá hoje à noite às 6 horas fazer o culto lá também. E aí a gente pode pensar, poxa, uma igreja grande, bastante coisa, mas está faltando gente também, porque agora há pouco nós estamos resolvendo aqui, né, tem 2 velórios que vão acontecer hoje à tarde e estava faltando gente para fazer. Então você vê, vamos lá, vamos continuar trabalhando, e assim vai. Assim a igreja está avançando e está crescendo. E para nós é um privilégio vir aqui e ver como a igreja aqui em Joinville também está avançando e também está crescendo. Mas hoje em especial eu quero trazer uma palavra, uma devocional, um pouco daquilo que Deus já compartilhou comigo, né? E eu creio que será especial para esse culto de celebração, esse culto de domingo, aqui também na cidade de Joinville. Pois nós sabemos que, através da obra de Cristo Jesus, Deus opera milagres. E isso Ele faz hoje, sim. Esse é o nosso natural, né? Então Deus opera milagres, isso é um fato. Isso deve mover as nossas vidas, deve mover os nossos corações. Então, recentemente, tempos atrás, me fizeram algumas perguntas. Poxa, por que pessoas padecem disso ou aquilo? Né, eu estava atendendo lá no consultório um dia uma paciente e o filho dela, né, então, com um câncer grave, e ela falava assim, Carlos, por que Deus permite? E assim, mulher temente a Deus, está conosco lá na igreja há mais de 20 anos, por que isso acontece? Eu falei, olha, eu não sei,
Não posso te dar todas as respostas. O que eu sei é que a palavra de Deus é verdade. Eu sei que o meu Deus, ele é maior que tudo isso. Jesus, o Filho de Deus, ele venceu a morte. A morte era a única coisa que ameaçava, pode, digamos, nos ameaçar, então pode nos assolar, mas Jesus já venceu. Então, eu não preciso olhar para essa circunstância, mas eu preciso olhar para Deus, que é muito maior de toda e qualquer circunstância a qual você pode estar passando. E nós podemos experimentar. A palavra de Deus, experimentar, é testar, verificar, julgar como genuíno, comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como dizem em Romanos 12, 2. Mas eu quero compartilhar sobre um personagem bíblico, né, que me chama a atenção. Eu, como psicólogo, então, às vezes, já estudei algumas vezes esse personagem e a gente se depara numa situação na qual ele viveu e passou também. Em Tiago 5, 17 e 18 diz o seguinte: Elias era homem sujeito ou homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha o que o apóstolo Tiago escreve aqui. Elias era um homem como você e como eu. Bom, então peraí. Se ele era um homem como eu e você, a oração, a palavra de Deus também fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então Elias orou e não choveu. Depois orou novamente, depois de 3 anos e meio sem chuva. Meu Deus, né? Imagina 3 anos e meio sem chuva. Curitiba, nós estamos já uns dias sem chuva. Estamos precisando de regar grama já, essas coisas. E esses dias estava aquela sexta-feira, o sol, as nuvens escuras, praticamente vai chover. Daí eu olhava e falei, acho que não vai chover. Eu estava lá regando a grama um pouquinho, e não é que não choveu, né? E aí todo mundo está meio, né, eu estou um pouco gripado também, um pouco afônico, né, mas por causa dessas mudanças de temperatura e calor que estamos passando lá, para curitibano não é acostumado com tudo isso, não que nem vocês aqui que gostam de um forninho, né? Então, mas é bênção. Mas o fato é, Elias orou para que não chovesse, e não choveu. E aí ele orou para que voltasse a chover, e choveu. Então a sua oração, porque a palavra de Deus diz que Elias era um homem como você e como eu. Então a sua oração, aquilo que você declara, como o pastor Jaime acabou de colocar ali, embasando no texto de Provérbios 18, o que a gente declara tem poder. Tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. E então hoje nós queremos orar. Eu quero orar, declarar palavras de vida sobre a sua vida, sobre as nossas vidas também no final. Mas antes, quem era Elias? Então vamos falar um pouquinho de Elias. Elias era um grande profeta, um dos profetas mais emblemáticos de Israel. Inclusive no Novo Testamento, como a gente viu agora em Tiago, aparece, mas ele também aparece no episódio da transfiguração, né? Juntamente com Moisés, lá quando Jesus vai ao monte e leva alguns discípulos, e lá eles têm essa experiência de transfiguração lá. E além disso, sem dúvida, o profeta Elias foi um dos homens da história da humanidade que presenciou de uma forma extraordinária as claras manifestações do poder de Deus. Ele viu um morto sendo ressurreto, ele viu Deus controlando o próprio clima, pensando nessa situação de chuva, onde a terra ficou completamente seca e devastada, e depois veio a chuva torrencial. Ele viu isso acontecer, ele viu Deus vindo de uma forma como em fogo, consumindo um altar, num desafio que ocorreu ali, que depois eu vou detalhar um pouco mais. Mas também Elias fez de uma caverna o seu lar.
Então, no meio de tantas ousadias, de todas as coisas que Elias experimentou, ele não conseguiu se manter em pé numa circunstância onde ele teve que se esconder em uma caverna. E o que a gente pode aprender com isso? O que mantém um servo de Deus ativo, né, em seu serviço é a comunhão com o Senhor e a obediência na palavra. Ou melhor, agora, pensando no Novo Testamento, o que mantém você vivo, o que mantém você ativo, é saber o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim e quem eu sou aos olhos de Jesus. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Eu sempre preciso lembrar o que Ele fez por mim. Eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso. E aí eu posso viver nessa vitória. Então não são as experiências, né, as circunstâncias que Elias vivenciou aqui, extraordinárias, maravilhosas, que nós iríamos nos maravilhar com certeza também. Mas mesmo assim, no meio de todas essas circunstâncias, ele acabou, né, sendo fragilizado. Então, meu primeiro ponto é a fragilidade humana. E aí a história de Elias está ali em 1 Reis 18. Elias aparece como um homem corajoso. E aí ele vai lá, confronta o rei Acabe para convocar todo Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo para desafiar os profetas pagãos, né? Porque, né, havia um desafio ali porque não chovia, então a que Deus nós vamos servir? E aí Elias chama, né, manda chamar todos esses profetas e fala: olha, se o Deus de vocês atender, se o Deus de Baal, que todos sigam a Baal. Agora, se o meu Deus nos atender, me atender, vocês sigam ao meu Deus. E aí ele vai lá, faz aquele desafio, eles sobem naquele monte, fazem 2 sacrifícios, ele pede para trazerem 2 novilhos, aí os profetas de Baal sacrificam um, colocam sobre o altar, e aí ficam lá desde cedo até a hora do meio-dia, né, gritando e falando, fazendo tudo que podem para que descesse fogo dos céus e consumisse aquele holocausto. E nada aconteceu. A Bíblia fala, interessante o humor aqui, né, que Elias começou até a dar uma zoada, né, com os profetas, né, e dá uma falada: você está tirando sarro, ei, grita mais alto, talvez, né, ele não está escutando, enfim, né, aquela coisa, aquela barulheira, e Elias ali até brincando e zoando com eles. Tamanha era a coragem desse homem. Beleza, terminou ali os de Baal, não conseguiram resolver nada. Elias vai lá, coloca o holocausto, né, o novilho, os pedaços do novilho em cima das pedras ali daquele altar de sacrifício. Aí ainda o sarcasmo de Elias acho interessante, porque estava faltando chuva, já não tinha água. Aí ele manda trazer 4 talhas de água e fala: joguem sobre o altar. Beleza, aí depois que jogou as 4, ele olhou assim: sabe o que? Joga mais 4. Aí vai mais 4. Ele fez isso 3 vezes. Jogaram mais uma vez. Então, 12 talhas de água, até que estava tudo ensopado. Diz que tinha a Bíblia nos fala que tinha uma vala em volta do altar, até ali estava se enchendo de água. Né? Imagina, uma terra seca, ia sugar água, mas ali estava se enchendo de água, tanta água veio. E aí, Elias simplesmente faz uma oração a Deus. E aí é maravilhoso o ministério de oração, né? O ministério de oração, porque Elias entendeu: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele simplesmente ora a Deus e fala, não fica lá 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Em poucos minutos, ele ora a Deus e vem aquele fogo consumidor e lambe e acaba com todo aquele holocausto, e o povo se ajoelha e se prostra e diz: Deus, o nosso Deus, o Deus de Elias é o nosso Senhor. Então, depois disso, o que Elias faz? Ele vai atrás dos profetas de Baal e vai matando todos eles. A Bíblia fala que nós estamos falando de 400 pessoas, mais de 400 profetas de Baal, ele vai matando. Então, olha que cultura como que era na época, né? E ele vai, então, aquele desafio com o cara com sangue nos olhos, faca nos dentes, e vai para cima dos caras e vai. Só que chega um momento que Jezabel vê tudo aquilo, e aí depois disso fala assim: vou mandar matar aquele homem de Deus lá. E aí Jezabel, né, com essa influência que ela tinha, né,
A rainha, ela vai lá e ameaça Elias, e Elias dá no pé. Ele foge. De repente, onde ele enfrentou 450 pessoas, ou enfrentou toda a multidão, onde de todo ato de coragem, ele ficou com medo. Ficou com medo de ser morto por aquela mulher, e aí ele vaza, aí ele corre. E aí ele pensa assim, nossa, né? Será que Deus me desamparou? O Senhor não havia o desamparado em nenhum momento. E também não seria naquela ocasião que ele iria desampará-lo. Mas Elias desviou os olhos da fé e os colocou sobre uma circunstância. Seu comportamento foi tão irracional que ele, um homem caracterizado pela coragem, fugiu de um inimigo derrotado. E olha a história. De Berseba, Elias partiu para o deserto. Ele se assentou debaixo de um arbusto lá no deserto, estava cansado, típico dos terrenos desérticos, e orou a Deus. Deus, tipo assim, pelo amor de Deus, me mata. Tira a minha vida, eu não aguento mais, por que eu vou viver? Olha o que aconteceu agora essa mulher está me ameaçando, eu vou ser morto. Mas a oração de Elias foi a expressão de sua desesperança. E a sua oração, ele declarou que queria desistir, desejou a morte e em seguida se deitou e dormiu. Tamanho o cansaço, tamanho a pressão daquilo que ele estava sentindo. Então a Bíblia diz que ele acordou quando um anjo lhe tocou, ordenando que ele comesse a refeição que o Senhor havia milagrosamente oferecido para ele. Então tinha lá um pão assado, o qual Deus ofereceu para ele, e Elias foi lá, comeu aquele pão, dormiu novamente, até que outra vez ele foi acordado pelo anjo para mais uma vez se alimentar. Depois que ele se alimentou, pela segunda vez, com aquelas duas refeições, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Aqui vale lembrar que esse Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai onde Deus se revelou a Moisés. E quando o Senhor, Deus ordenou que ele saísse da caverna, porque lá nesse Monte Horebe, ele se escondeu dentro da caverna, porque ele lá estava com medo e pensando, vou esperar a morte aqui. Mas Deus chegou até ele lá e falou, ei, Elias, o que você está fazendo aqui? Saia daqui, ainda não terminei com você, tem muita coisa para acontecer, teu ministério não terminou, vamos lá. E aí, 3 acontecimentos estrondosos aconteceram. De repente veio uma ventania enorme. A Bíblia diz que a ventania, o vento quebrava a rocha. E aí Elias pensou, talvez eu vou ouvir a voz de Deus nesse momento. Mas ele não ouviu. Logo depois dessa ventania, veio um segundo momento, um terremoto enorme. E aí pensou assim, talvez Deus vai falar comigo agora, no meio desse terremoto. Olha o poder de Deus no meio disso. E também não falou. Depois disso veio um fogo consumidor ali, queimando tudo. Ele pensou, não, agora Deus vai falar comigo. E Deus não falou com ele ali. Mas nenhuma palavra da parte do Senhor veio no meio desses acontecimentos. A palavra do Senhor veio a Elias na calmaria, com uma voz mansa e suave. Então, às vezes a gente imagina que Deus vai falar de um jeito, e Deus fala totalmente de um outro jeito. Ele tem o seu jeito especial de falar. Isso me fez lembrar uma experiência que eu tive de conversar com Deus, sabe assim, lado a lado, sentado do meu lado. Eu não era nem casado ainda, mas estávamos eu e a Fábio no mesmo evento. Nós estávamos participando de um evento que é da Missão Jovens com uma Missão, da Jucum. Nós trabalhávamos num ministério com adolescentes, que era King's Kids, a Turma do Rei. É um ministério com adolescentes. E nós viajávamos pelo Brasil apresentando coreografias ou diversas estratégias para testemunhar, falar do amor de Deus, daquilo que Ele tinha feito. E no meio dessas apresentações, nós, quando chegávamos nas igrejas, apresentávamos também para incentivar as igrejas a trabalhar com os adolescentes. Nós tínhamos uma festa especial, um momento especial onde os adolescentes se vestiam com trajes típicos de nações, enfim, declarando de uma forma profética aquilo que sobre aquelas nações ou sobre as pessoas, ou a manifestação de Deus.
Mas antes de nós viajarmos, nós fazíamos um culto de primícias e quando nós retornávamos, quando nós iríamos voltar para as nossas casas, nós também fazíamos uma apresentação para Deus. E eu sabia, todo esse momento era um momento único, era um momento especial, porque a gente colocava simbolicamente, 3 cadeiras, assim, para representar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós estávamos apresentando a eles e testemunhando, e assim havia um mover de Deus especial nessas celebrações, tanto nas primícias, depois quando a gente estava entregando, antes dos adolescentes irem embora. Essa era uma campanha, era um grupo de 70 adolescentes, né, com uma equipe grande, e aí chegou o líder, né, da equipe e falou: Carlos, eu precisava que você e o Moreira, lembra o nome dele até hoje, Moreira é o cara que cuidava do som, né, eu preciso que vocês levem todo o equipamento de som para ser despachado lá não sei qual empresa de ônibus que era para ser despachado, para levar para a cidade da onde o som foi alugado, que era a cidade do Moreira. E aí nós tínhamos uma cantina, eu tinha que levar também os refrigerantes, as coisas que eram consignadas, tudo para devolver, porque nós estávamos encerrando aquele projeto. Né? E adolescentes de tudo que é lugar do Brasil e tudo. Só que tudo isso era no momento da apresentação para Deus. E eu falei, putz, eu vou perder isso. É ali que Deus vai falar comigo. Mas eu lembrei, não, eu vim aqui para servir esses adolescentes, estou servindo aqui a igreja, servindo as pessoas. Tá bom, então eu fui. Aí foi maravilhoso, fui lá, fizemos tudo o que tinha que fazer. Quando eu voltei, tudo já tinha acabado, o pessoal já tinha jantado, aquele jantar especial, sobremesa, tudo. Aí eu falei, putz, perdi. Aí chegou uma amada irmã, né, aí ela falou, Carlos, eu guardei o jantar para vocês. Eu querendo jogar aquele prato longe, né? Porque, poxa, eu perdi aquilo. E ali, os adolescentes, tudo em festa, eu era trabalhava na equipe de liderança ali. Aí eu cheguei ali, me assentei na mesa e fui comer, sozinho com Moreira. Aí Deus sentou do meu lado. Aí ele veio falar comigo. Não foi na hora da apresentação, não foi na hora como eu achava que ia ser, e aí foi maravilhoso. Nem consegui comer. Por quê? Porque eu via, eu sentia, eu via, Deus sentando aqui do meu lado, falou, Carlos, obrigado pelo teu serviço, por aquilo que você fez. Agora eu vou falar com você. Agora eu quero ter comunhão contigo. E aí muda tudo. Muda tudo, porque você não pensa mais se você está cansado, se você está chateado, acabou. E Deus falou, e assim foi com Elias. Aí numa doce e suave voz, Deus vai e fala com Elias. Elias, eu tenho 3 missões para você fazer. Você precisa ungir o teu substituto, ungir um novo rei, ungir um outro profeta. E foi o que ele fez. E aí Deus deu continuidade ao ministério daquilo que Elias veio fazer. Quero ler agora em Mateus 17, 1 a 8. Diz assim a sua palavra. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. E seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser a Jesus. Aqui está o título da mensagem: A Ele
ouvi. Ouçam a Jesus. Ouça o que ele tem a dizer. Né? Elias, como eu ilustrei aqui, um grande profeta, um dos maiores profetas, né, da escola de profetas do Antigo Testamento. Aí Moisés, simbolizando a lei, e Jesus, os três conversando. Meu, que conversa deve ter sido aquela? Só que os discípulos, imagina até, os caras são ousados, né? Pedro, Tiago ali, e até esqueceram dos outros colegas, dos outros amigos que ficaram, vamos fazer uma casinha para vocês três, a gente fica aqui, né? E aí veio essa voz dos céus dizendo, ei, a ele ouvi. Não precisa ouvir Moisés, não ouça Elias, ouça a Jesus. Ouça a Jesus. E isso muda tudo. Isso muda o foco, isso muda a mente, muda os nossos corações. Se os nossos corações estiverem voltados a Jesus, isso muda. Como eu falei nessa experiência que eu tive, você esquece cansaço, você esquece a tristeza, você esquece tudo, porque você está ouvindo a Jesus, você está olhando para Jesus, você está entendendo o que Jesus tem para dizer. Olha o que diz em Mateus 17, 14. Quando eles chegaram para junto à multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Olha o que Jesus faz quando a gente começa a olhar para Jesus. Deus cura, Deus restaura, Deus expulsa demônios, Jesus expulsa demônios. E se eu olho para Jesus e vejo Jesus e vivo com Jesus, eu posso ter essas experiências. Olha o que diz Marcos 9, 21 a 26. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se o Senhor não pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto que muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ok, vamos até aí. Jesus, mais uma vez, manifesta o seu poder, ele expulsa, liberta esse menino. Acabei lendo uns versículos a mais, mas até foi bom, porque acaba mostrando que a palavra de Deus diz que os discípulos perguntavam: por que a gente não conseguiu expulsá-lo? É porque essa casta, isso só sai com oração e jejum. Qual casta? Casta de incredulidade.
Eu tive uma experiência lá na Comunhão Cristã Aba, eu estava pastoreando os teens. E aí um dia chegaram lá e falaram: Carlos, você pode ajudar ali na sala pastoral? Tem um grupo lá que está tentando expulsar um demônio e eles precisam de ajuda. Eu falei: tá bom, né? Vamos lá. Né? A gente até fica assim, às vezes, não, mas eu tenho o poder de Deus, né? Vamos lá, Jesus em mim, vamos lá. Na hora que eu abri a porta, só tinha general lá dentro, só tinha pessoas que trabalham com libertação há anos. Eu falei: eu vim aqui ajudá-los? Meu Deus do céu, vamos lá. O que é isso? Aí entrei, meu Deus do céu. O demônio olhou para mim e falou: ih, esse aí é pequeno. Esse aí é pequeno. Esse eu só falaria com o chefe dele. Daí eu olhei e falei: se eu falar com o meu chefe não precisa nem falar aqui, só ele estalar o dedo, você já sai, né? Então, mas assim, já veio intimidando. Daí o que acontece? Aí começamos a orar, já estavam orando, aí expulsava um demônio, vinha outro, expulsava um, vinha outro, expulsava um, vinha outro, e a gente ficou ali apanhando, vamos falar a verdade, né? Lutando, né? Apanhando. E aí no dia seguinte, isso foi num sábado, daí a gente chegou lá, falou: Pio, olha aqui o que aconteceu. Foi assim, assim, assado. Ele falou: pois é, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Falei: qual casta? Da incredulidade. Enquanto vocês achavam que não tinha saído, vinha outra. Enquanto vocês achavam que não tinha expulso, vinha outra. E assim ia. Falei: aí eu entendi. Passa-se um tempo, essa pessoa que nós estávamos ministrando ali, veio um dia no meu consultório. Só que daí tô sozinho, né? Na hora que ela entra, aí eu olhei e falei: hoje não, diabo. Hoje não. Falei: Deus, ela veio aqui porque ela precisa de uma libertação, ela precisa de um alento para a alma, né? Como psicólogo, vou trabalhar isso também, né? Ela precisa de uma libertação aqui. Então já orei pela sala, falei: olha, se porventura veio algum demônio, porque aquela vez a gente já expulsou, se porventura veio algum demônio junto, ele não vai entrar, não vai passar por essa porta. Olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, porque ela vai ser ministrada, ela será liberta, ela vai voltar bem. Ela era daqui de Santa Catarina, nem sei de onde que era. O fato que veio, tivemos um tempo maravilhoso de oração, de ministração, tenho absoluta certeza, ela liberta, vivendo a vida abundante que Cristo deu para ela. Por quê? Porque nós podemos andar e viver como Jesus vive. Eu preciso olhar a Ele, ouvir a Ele, não as outras circunstâncias, não as outras coisas. Então Jesus liberta de espírito imundo, Jesus traz cura, Jesus Ele traz provisão, Jesus traz milagre financeiro, Jesus inclusive paga impostos, né? A palavra de Deus faz isso. Nos mostra isso. Sob a jurisdição de Cristo, ele manda Simão jogar as redes, em Lucas 5, 1-11, não vou ler agora, mas ao lançar as redes, eles têm uma pesca maravilhosa, pela palavra de Jesus. Então Jesus cura um leproso, Jesus cura um coxo, Jesus cura um cego, quem sofria de hemorragia, Jesus resolve toda e qualquer circunstância. Em 1 Coríntios 1, 27 diz o seguinte: mas Deus escolheu, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Olha como Deus faz isso, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, tudo isso que aconteceu, que Jesus fez, era para glorificar a Deus, glorificar o Deus Pai. E o terceiro ponto, indo para o final aqui já, diz, quero colocar dessa forma: andando com Jesus e sendo como Ele é. Jesus foi uma criança, um jovem normal,
aqui na terra. Ninguém o reconhecia, ninguém o via como Cristo até o dia em que ele foi ungido pelo Pai. Até o dia em que Deus falou: este é meu filho amado, em quem está o meu prazer, em quem me comprazo. Depois disso, ele chamou pessoas para andar com ele e deu-lhes o mesmo poder e autoridade. Jesus chamou seus discípulos e o mesmo poder que Jesus tinha, ele passou para os discípulos. O mesmo poder que Jesus tem, ele deu a nós. Nós podemos atuar com grande poder, o poder de Deus. Olha o que diz em Mateus 10:1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Lucas 10:19. Olha o que a palavra de Deus diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Essa é uma mensagem de avanço. Não é se por um acaso eu pisar sobre uma cobra ou escorpião. Não, vocês vão avançar. A igreja do Senhor vai avançar. Não importa onde você esteja, na sua empresa, no teu trabalho, no ônibus, enfim, em casa, você vai avançar e nada vai te deter. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. 1 João 4:15 diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Ou seja, você é como Jesus é. Então você tem esse poder, o poder de avançar, o poder de enfrentar essas circunstâncias ou situações. Olhe para Jesus, viva com ele, escute ele, ande com ele, viva como ele e seja como ele. Seja como ele é. Isso é maravilhoso. Mas eu quero orar aqui. Falei que nós queríamos declarar palavras de vida, palavras de bênção sobre as nossas vidas. E eu quero orar com você. Queremos orar juntos aqui. Se porventura você tem olhado para o medo te paralisa. Mas a palavra de Deus diz que Jesus lança fora todo medo. As circunstâncias, se você olha para as circunstâncias, você está tomado pela sua fragilidade humana, desviou o olhar. Deus te diz, como no monte da transfiguração: a este ouvir, ouça a Jesus, ande com ele, viva com ele, seja como ele é. Ele lançou fora todo medo, ele lançou fora toda insegurança, ele lançou fora, ele venceu toda a dor, ele venceu toda a depressão, toda a ansiedade, ele venceu tudo isso. E isso é maravilhoso saber. Como psicólogo eu atendo muito, e a Organização Mundial da Saúde fala que o mal do século é a depressão e a ansiedade, mas é uma mentira. Por que eu falo que é uma mentira? Porque lá a palavra de Deus diz, vamos colocar lá mais ou menos há 2000 anos atrás, Jesus diz: lançai as suas ansiedades sobre mim, lançai todo medo, toda insegurança sobre mim. Ou o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, naquela época não tinha Instagram, não tinha carro, não tinha WhatsApp, não tinha um monte de coisa e as pessoas estavam ansiosas. E lá tinha a receita: ore, confesse, fale com Deus e depois agradeça por aquilo que Ele tem feito em suas vidas. Então, você é, como nós lemos no último texto, você é filho amado, você é como Ele é. Então, não olhe para as circunstâncias. Quero convidar a você, se puder, coloque-se em pé. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu gostaria que você repetisse isso de todo o seu coração. Nós queremos orar juntos.
onde talvez você tenha se sentido oprimido, com medo, fragilizado, nós queremos cancelar essas palavras de morte, palavras de destruição, e declarar palavras de vitória, de abundância, de crescimento, de avanço sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então diga assim: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, com gratidão em meu coração, eu declaro que toda palavra de morte, de fracasso, de ódio, de divisão, de pobreza, de miséria, de falência, de doença, de esterilidade, de tristeza, de depressão, que foi falada ou escrita contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha empresa, contra os meus planos, contra o meu emprego, contra os meus estudos, contra todos os meus familiares, contra o meu ministério, eu declaro que todas essas palavras caiam por terra, agora, em nome de Jesus. Palavras, eu declaro que vocês sequem, que sejam infrutíferas, em nome de Jesus. Todas as pessoas que falaram ou escreveram, eu as perdoo e libero em nome de Jesus e abençoo cada uma destas pessoas com salvação em nome de Jesus. E agora eu digo a vocês, espíritos imundos, demônios, principados, potestades, eu amarro vocês. Eu mando vocês embora. Saiam daqui. Agora, soltem tudo aquilo que é meu, que vocês estão amarrando, que vocês estão prendendo, que vocês estão segurando. Soltem agora. E todos vocês caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Eu recebo agora palavras de vida. Eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido do Senhor, ungido pelo teu Santo Espírito. A tua unção flui abundantemente através da minha vida para curar enfermos, para libertar cativos, para ressuscitar os mortos, para pregar as boas novas aos contritos de coração, para pregar com ousadia, para pregar a graça, para pregar o amor, para pregar a salvação, para pregar a vida de Cristo Jesus. Pai Celestial, obrigado, porque a unção do teu Santo Espírito está sobre a minha vida. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou como árvore plantada junto aos ribeiros de águas cristalinas. As minhas folhas não caem e não murcham. Eu sempre dou fruto na estação certa. E tudo que eu faço prospera, cresce, multiplica e é abundante. Em nome de Jesus. Amém. Amém.